6 horas e 29 minutos, de volta com o Manhã no Ar, e chegou a hora da nossa entrevista do dia. Nos últimos 12 meses, mais da metade dos brasileiros gastou mais do que ganhou aqui no Brasil. Esses são os dados divulgados pela Serasa, que mostra ainda que, apesar de ter acesso à informação e saber como deve agir, o brasileiro não resiste a esse comportamento financeiro inadequado. Mas será que é possível mudar essa realidade? Para explicar sobre esse assunto e dar dicas de como manter a saúde financeira, nós estamos recebendo o especialista em finanças, Ellen Lindoso. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, excelente dia. Muito obrigada pelo convite, bom dia e bom dia a todos que estão aqui nos assistindo hoje aqui no Manhã no Ar. Tem muita gente que está em casa agora acompanhando e começou o ano apertado e acha que foi só ele. E essa pesquisa mostra que, na verdade, o brasileiro, de forma geral, está aperreado. Endividado, né? É verdade. Nos últimos 2 anos, até por causa dessa crise econômica toda que nós tivemos, o brasileiro se apertou e o grande vilão é o cartão de crédito. Porque aí você perde ali a questão da noção do quanto vai dar essa fatura no final do mês, né? As pessoas acabam gastando, né? Vai pagando, principalmente pela facilidade do parcelamento, você vai gastando e no soma e no final do mês fica aquela bola de neve. E aí é muito fácil sair do quadro de endividado e se tornar um inadimplente. É. Existem, inclusive, pesquisas recentes que mostram que esses números da inadimplência cresceram muito, principalmente com o cartão de crédito e com o limite do cheque especial dos bancos, né? Então, assim, a maioria das pessoas acaba se descontrolando e início do ano, por mais que a gente fale, né, que como você pode organizar suas finanças, as pessoas às vezes não conseguem. E eu achei interessante você colocar no início a questão do comportamento, né? Todo ano as pessoas fazem aquelas promessas, vou guardar dinheiro, vou emagrecer e acaba repetindo esse comportamento e não consegue sair das dívidas. Só para você ter ideia, existe um dado aqui da CNDL, que é a Confederação Nacional dos Lojistas, Dirigentes Lojistas, que aponta que 15% dos brasileiros não tiveram condições de pagar as despesas do início do ano, né? Que a gente tem um pouco de despesa a mais, IPTU, IPVA, matrícula das escolas das crianças, material escolar. Então, é muita gente que precisa continuar e não tem como arcar com essas despesas. Para quem está nesse cenário hoje, normalmente a gente dá dica no começo do ano de como se organizar, mas se chegou agora em março, já estamos terminando março e está nessa situação, qual o primeiro passo? Bom, eu sempre digo que toda hora é hora de você começar essa organização e eu sempre falo que o primeiro passo realmente é criar coragem. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente não tem essa coragem de pegar todas essas dívidas, somar, colocar no papel, porque dói, né? Você está endividado e aí ficam ligando, enfim, tem todo esse transtorno emocional. Eu sempre falo que dinheiro está ligado à emoção e comportamento e você acaba não conseguindo começar. Então, o primeiro passo realmente é criar coragem e somar todas as suas dívidas para você poder ir para o segundo que eu falo, que é um planejamento. Você tem que colocar numa ordem de prioridade o que você vai pagar primeiro. Né? É um cartão de crédito, é uma despesa mais urgente e você precisa ter essa clareza para você começar até um processo de renegociação, se for o caso. A gente vai já dar dicas de o que priorizar nessa hora, né? A gente vai só mostrar agora um quadro que mostra o cenário econômico, de como muitas pessoas se comportaram. Uma pesquisa aponta aí um endividamento muito grande e a gente vai mostrar agora 62% da população teve despesas maiores que os rendimentos, 37 tiveram que fazer cortes agora nesse ano, 23 tentaram uma renda extra, 11% atrasaram ou deixaram de pagar alguma dívida, e é possível que seja até mais esse número aí de 11%, 10% pediram emprestado, aí envolve amigos, parentes, e 7% tentaram renegociar dívidas. É o comportamento que muita gente tem quando apertam as coisas em casa. E renegociar ficou em último lugar. Isso eu já ia comentar, né? 7%. As pessoas, na verdade, tentam solucionar de várias formas, né? Ou pede dinheiro emprestado para o amigo, ou tenta uma renda extra, ou tenta fazer os cortes, sempre no intuito de querer pagar. O brasileiro tem também muito isso de, mesmo estando inadimplente, nós somos um país que a gente se preocupa muito com honrar com o nosso compromisso. É um comportamento que eu acho muito positivo. Não deixar o nome sujo, né? A gente tem essa preocupação, né, de honrar. Mas a renegociação que está em último lugar, ela é muito bem-vinda. Eu queria até comentar isso porque agora, esse ano, a gente está com uma taxa de juros baixa. Então, teoricamente, o dinheiro dos bancos estão mais baratos. Então, para quem está aí muito endividado ou tem dívidas do ano passado, né, que a taxa de juros estava um pouco maior e quiser renegociar, agora é uma boa hora de você sentar e fazer
pesquisa. E até a previsão de reduzir mais, né, até julho. Sim, a previsão da Selic esse ano, alguns aí especialistas já falam em menos de 6%. Então, nesse momento que os juros estão reduzindo, pedir dinheiro emprestado para o banco e quitar a dívida, por exemplo, que já foi feito o cálculo que a gente deu a orientação de começar anotando e somar a sua dívida, pode ser uma boa opção para centralizar e não ficar com contas espalhadas, com taxas de juros diferentes? Pode sim. Uma dica que eu sempre falo também é trocar dívidas caras por baratas. Vou dar um exemplo. Se você está devendo um cartão de crédito, que é uma média de 15% de juros ao mês, e se você conseguir um empréstimo consignado para quitar essa dívida, que é uma média de 2,5 a 3 ao mês, é uma conta muito simples de fazer, você está trocando juros muito maior por um juros menor. Mas essa questão de renegociação de dívida, eu sempre gosto de falar que é muito importante você realmente priorizar essa organização do anotar. Porque às vezes as pessoas fazem empréstimos, quita aquela dívida, não, eu acho que eu devo só isso. E aí depois aparecem outras contas. Então é muito importante fazer essa organização para você realmente ficar com uma parcela única, conseguir uma taxa de juros menor e fazer essa organização. Existem pesquisas que apontam que a população jovem tem se endividado muito, né? E ali eu acredito que isso acontece também muito pela empolgação do momento, né? Quando você começa a ter crédito, você vai numa loja de departamento, te oferece um cartão, você vai na outra loja, te oferece outro cartão, você vai no supermercado, te oferece um cartão e de repente você está cheio de cartões de crédito, cartões relacionados às lojas específicas e naquele de gotinha em gotinha vai enchendo um copo e vai começando a transbordar, né? É verdade. O que acontece até, se a gente for fazer uma análise histórica, desde a época do Plano Real, que abriu realmente as portas dos créditos, ficou mais fácil, né? Então, hoje esse jovem vai para o mercado de trabalho muito cedo, ganha aí uma média de um salário mínimo ou até um pouco menos e tem todas essas facilidades que você está falando, né? E muito pela falta de educação financeira que nós não temos no país e essa questão de comportamento que a gente está falando aqui desde o início, ele começa a querer ter tudo que ele não tinha, né? É o celular, é a roupa, é o tênis e aí é uma pesquisa realmente que saiu recente que do jovem de 18 a mais ou menos 25 anos, acho que 33% já está inadimplente. Então, isso é um alerta muito importante da gente estar falando para o jovem que estiver assistindo a gente não cometer esses deslizes aí de consumo. Culturalmente, a gente não tem o hábito de poupar. O que falta é informação ou falta mesmo disciplina? Eu vou responder as duas coisas. A informação no sentido de buscar esse conhecimento, tem várias formas hoje de você se educar financeiramente. Por exemplo, eu tenho um curso que eu faço só para mulherada aqui em Manaus, é uma mentoria financeira, onde eu dou essas dicas de como que você pode se organizar e principalmente trabalhar essa questão de comportamento. E essa questão da disciplina também, que como você falou, é um hábito que a gente tem que ir todo dia, por exemplo, quem quer ir para a academia e começar uma atividade física, tem que dar o primeiro passo. Todo dia vai e vai devagarinho. E o poupar é a mesma coisa, é um hábito que você pode desenvolver. E as mulheres, de fato, gastam mais que os homens? Algumas, né? Existe também uma outra pesquisa que fala muito isso, que homens e mulheres, eles lidam com o dinheiro de uma forma diferente. É por isso que eu adoro falar de finanças para mulheres, porque a mulher ela é muito mais emocional, tem as questões hormonais que se influenciam também na hora da compra, né? Então, tá naquele período, quer comer mais doce, enfim, acaba às vezes se descompensando. Mas, de uma certa forma, quando a mulher organiza a vida financeira dela, é impressionante. Eu tenho, assim, várias histórias até para contar. Ela organiza todas as outras áreas. A família fica mais organizada, a mulher se preocupa realmente com essa questão da família, dos filhos, de fazer um planejamento financeiro. E isso é muito importante. Então, é fato, sim, que homens e mulheres lidam de forma diferente com o dinheiro, mas é possível que ambos se organizem, sim, financeiramente. Para a gente encerrar, uma dica de inserir a educação financeira dentro de casa nas crianças, né? Para as próximas gerações não estarem com esses números tão ruins como a gente está hoje. A tendência às próximas gerações, só rapidamente, foi aprovada agora pelo Ministério da Educação. A educação financeira vai ser um tema agora das escolas públicas e privadas. Isso já é um grande avanço, então as próximas gerações vão estar se educando financeiramente. Para os pais que querem educar financeiramente os seus filhos, tem várias dicas, mas eu acho que a primeira é começar, eu acho muito bacana a questão da mesada, de você realmente dar um valor para a criança e ver como que ela começa essa administração, se ela poupa, se ela gasta, e nessa observação você consegue ir educando financeiramente seu filho. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço e um ótimo dia a todos vocês.
Recebi hoje a Ellen Lindoso, especialista em finanças. A gente espera que essas dicas te ajudem a organizar a sua vida financeira, deixar as contas em dia e evitar ficar com o nome sujo, hein? E agora a gente muda de assunto porque ontem milhares de professores pararam a Avenida Brasil em Manaus. Os profissionais começaram a greve geral que não tem previsão para terminar. Os professores ocuparam o trecho em frente à sede do governo desde as 7 da manhã. A insatisfação salarial foi expressa através de cartazes, carros de som e até linguagem de sinais. Então há muita coisa que está atrasada no nosso estado. Eu quero dizer o seguinte: não vamos nos calar. Os trabalhadores da rede estadual cumpriram a promessa e iniciaram a paralisação, chamada de greve geral, embora sem a participação do sindicato da categoria. Os organizadores calculam que a manifestação na Avenida Brasil reuniu entre 6 mil e 10 mil pessoas. Nós temos informação que, no momento, 100% das escolas estaduais da capital estão paralisadas e 40 municípios que aderiram à greve. Pelo menos até o fim da manhã, o apelo não foi suficiente para convencer o governador a se reunir com os manifestantes. Ao longo da semana de protestos incentivados por uma associação paralela, o governo afirma que só negocia com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Em meio à disputa interna sobre que entidade melhor representa a categoria, estão milhares de professores, pedagogos, merendeiras, vigias e demais servidores administrativos das escolas estaduais. Esta revolta que você está vendo aqui, ela já existe há muito tempo nas escolas. Quero dizer a todos que eu sou um professor aposentado. Há 35 anos eu milito na educação. O tempo todo a conversa foi esta. Em 2005 nós estivemos aqui na frente. Nos enganaram novamente. Os administrativos nunca saíram para as ruas para reivindicar os direitos deles. O nosso salário está defasado, está 857 no nosso salário base. Nós preparamos a escola para os alunos e para os professores. Nós fazemos parte da educação também. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, por meio de Assembleia Geral, decidiu oficializar a greve dos professores. O sindicato, que até então não tinha se manifestado, fez uma votação e a maioria optou por apoiar o movimento. Agora o CITEAM vai fazer um comunicado legal ao governo do estado, indicando que a greve começa em até 72 horas. O mesmo procedimento já foi feito pela ASPROM, o mesmo movimento que é a associação, né? Na última segunda-feira, então essa greve começou na quinta e essa do CITEAM deve começar oficialmente na segunda-feira, mas desde agora as escolas já não estão funcionando e inclusive hoje tem protesto marcado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E vários municípios do estado também aderiram à greve geral. Em Manacapuru, quase 100% das escolas suspenderam as aulas e professores foram para as ruas reivindicar direitos. A paralisação dos profissionais da educação atingiu quase 100% das escolas de Manacapuru. Apenas uma das 22 escolas estaduais do município não aderiu à greve. A paralisação já afeta mais de 15 mil alunos que devem ficar sem aula até que sejam atendidas as reivindicações dos professores. Na manhã de hoje, cerca de 500 profissionais da educação, alunos e pais de alunos participaram da manifestação. Nós não estamos aqui reivindicando, aclamando migalhas. Nós estamos aqui apenas exigindo direito. O movimento, que se concentrou na Praça da Matriz, saiu às ruas em direção a esta escola estadual que não aderiu à greve. Viemos manifestar, convidar os professores a se juntar com o comando de greve, porque o benefício não é só nosso, o benefício é de todos nós. Esse grupo de alunos que participou da manifestação diz apoiar a greve dos professores. Estamos apoiando porque eles estão atrás do direito deles e isso não vai beneficiar só eles, vai beneficiar a gente. E se eles estão lutando por isso, a gente vai ajudar e vamos estar sempre ali dando todo o apoio. E em Parintins, os professores também fizeram protestos. A categoria contou com o apoio dos estudantes. O manifesto foi na Praça da Liberdade, no centro da ilha. Com faixas e cartazes, a categoria, que está há 3 dias com indicativo de greve, cobrou do governo do estado o cumprimento da lei de database para o reajuste salarial, que não ocorre há 4 anos. Teve até aula de cidadania.
a quem participou do ato. De forma inteligente, de forma digna, como compete aos educadores do estado do Amazonas. Queremos que o governador cumpra com os nossos 35%, que é o que tem de perda salarial. Nós não temos como apresentarmos um trabalho digno, um trabalho de conscientização aos nossos alunos, se nós não tivermos a consciência de lutar pelos nossos direitos. Pois enquanto educadores nós não podemos nos omitir diante de tanta injustiça. Os estudantes também participaram e prometeram apoiar o movimento dos professores. Essa luta também é dos alunos. Creio que nós vamos ser tão beneficiados quanto os professores. O reajuste tem que acontecer, pois os professores precisam. Precisam há muito tempo, né? São pelo menos 4 anos aí sem o database, que é um direito garantido por lei de reajuste anual todo mês de março. E agora, finalmente, a categoria se uniu, tanto o Sinteam com a Asprom, depois de muita pressão, e decidiram pela greve geral da categoria. Isso, claro, causa um transtorno muito grande para os pais que não têm com quem deixar os filhos, mas é importante que se garanta os direitos de todo trabalhador para que tudo funcione dentro da sua normalidade. Agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com a Nayandra Amorim e Cleiton Pascarelli, que estão ao vivo por lá. Olá, excelente dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia, Adriane. Vamos falar sobre a campanha eleitoral, né? Estamos em ano de eleição e agora as doações para os partidos e ou candidatos precisam ser mais minuciosas. Não pode mais declarar de forma oculta. Exatamente. Uma decisão importante tomada ontem, né, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu que as doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais não podem mais ser ocultas. Elas devem ser sempre identificadas. A maioria dos ministros concordou, né, com o voto do relator, com o entendimento do relator desse caso, né, o ministro Alexandre de Moraes. Na opinião dele, as doações eleitorais, elas devem ser identificadas, né? O dinheiro deve ser identificado ao longo de todo o percurso, todo aquele percurso do dinheiro. Então, assim, do contrário, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essa falta aí de identificação, né? Independente se é do partido, para o candidato, enfim, a campanha, a doação de pessoa física para o candidato, não importa. Se não houver essa identificação, implica numa falta de transparência. Então, a maioria do Supremo votou com o ministro Alexandre de Moraes. Então, ficou decidido assim, Adriane. Isso é importante porque eu costumo dizer que nada é de graça. Quem doa algum dinheiro, principalmente, está esperando alguma coisa em troca. A gente já viu isso muito nos casos de empresas que são doadoras para campanhas, que logo em seguida, quando o candidato ali se elege, elas conseguem um contrato ou algo do tipo no governo. E uma pessoa física, quando faz essa doação, pode ali ter uma possibilidade de um cargo comissionado, algo do tipo. É muito importante ficar de fato de olho e vale lembrar também que você não pode doar mais que 10% do que foi declarado no imposto de renda, né? Porque muita gente acaba ali, para legalizar um dinheiro, fazendo uma doação do dinheiro que não é nem seu, só para registrar ali nas atas dos partidos, só que essa pessoa não teve nem esse dinheiro, como é que doaria tanto, né, para um partido político? Tem que ficar de olho também no valor que cada pessoa pode doar ou não. Exatamente. Agora, existe um problema aqui em Manaus que começou desde o apagão na cidade, que é a falta d'água. A energia voltou cerca de 1 hora depois, mas as consequências disso ainda são bem grandes em algumas comunidades aqui de Manaus, né? Exatamente. Perdão. A gente tem recebido aqui algumas notícias, né, com relação a isso aí. Eu até pedi do nosso produtor aqui o tablet, porque a gente recebeu através das informações dos ouvintes que aos poucos alguns bairros que estavam sem o abastecimento começam a restabelecer ali o abastecimento de água. Mesmo assim, hoje, sexta-feira, com mais de 36 horas após o apagão, alguns bairros ainda se encontram sem o abastecimento de água. Demorando, né? Porque normalmente quando há queda de energia, automaticamente a interrupção do fornecimento de água demora um pouco mais a restabelecer, porque a água tem que percorrer toda a tubulação até chegar nas residências, mas normalmente são 24 horas, né? Está demorando bastante e ainda não tem uma resposta para essas pessoas, né? A gente ainda não conseguiu ter uma resposta da Manaus Ambiental para que eles digam o que vai ser feito ou o que está sendo feito, né? Afinal de contas, são mais de 24 horas aí, são mais de 36 horas já. E até agora nenhuma resposta do quanto, né, essas pessoas ainda vão ter que esperar.
Ok, a gente inclusive recebeu mensagem na nossa rede social, na página do Manhã no Ar, no Facebook, falando justamente dessa falta d'água ainda. A gente está cobrando uma resposta da Manaus Ambiental para tentar, ao longo da nossa programação, trazer um posicionamento para essas pessoas. Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês, bom fim de semana. A gente que agradece. Para você também, Adriane, bom fim de semana, até a segunda. Até segunda-feira, tudo de bom. Tchau, tchau. E a ESP que é a Escola do Serviço Público, está com inscrições abertas para 20 cursos gratuitos. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a repórter Teia Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Teia, excelente dia para você. Quais os cursos e o que é necessário para se inscrever? Conta pra gente. Olá, Adriane, bom dia a todos. Olha só, Adriane, é uma lista de cursos bem variadas, são pelo menos 20 cursos em áreas diferentes, por isso é muito importante você consultar o portal do candidato para saber a lista de cursos e principalmente a carga horária, quando os cursos acontecem, né, se é no horário da manhã ou no horário da tarde. As inscrições, elas são feitas através do preenchimento de um formulário online no site www.portalesp.manaus.gov.br. A partir do momento que você faz a inscrição, as vagas são limitadas, por isso é muito bom você correr para já estar dando uma olhadinha aí o mais rápido possível nessa lista de cursos. Eu vou dar aqui o nome de alguns cursos para as pessoas que estiverem interessadas. Do ponto de vista do trabalho, existem cursos, por exemplo, de Excel básico e curso de Linux. O Linux é uma plataforma, um sistema operacional semelhante ao Windows, mas é um sistema livre e, portanto, ele tem aí algumas regrinhas, ele tem algumas especificidades e é muito importante para aquelas pessoas que trabalham nessa área de informática você entender um pouquinho. Tem também curso de Direito Administrativo, que é muito interessante para quem trabalha, e de Administração Pública. Do ponto de vista, digamos assim, do corpo, né, do movimento, tem cursos como, por exemplo, de Pilates para a terceira idade, tem curso de defesa pessoal e tem curso até, Adriane, de solução de conflitos. São cursos realmente muito específicos para quem já está inserido no mercado de trabalho, mas que podem ajudar no dia a dia. E tem algumas palestras também muito interessantes. Tem a palestra Cuidados de Saúde no Ambiente de Trabalho. Tem também prevista a realização da palestra, muita gente pode participar, sobre a prática, boas práticas financeiras, né? Como você pode tomar conta do seu próprio dinheiro. E tem também uma palestra sobre psicologia no trânsito. A gente lembra que esses cursos são voltados principalmente para servidores públicos, né? Para pessoas que já fazem parte da administração pública, para os bolsistas, tem aqueles estudantes do ProUni que também podem participar desses cursos e, claro, tem algumas vagas ali para o público em geral. A ESP, né, que é a Escola de Serviço Público Municipal, ela também divulgou um e-mail para que as pessoas podem tirar as dúvidas, né, que é o deap.esp@pmm.am.gov.br, está aparecendo aí na tela, e tem também alguns telefones que você pode ligar para conseguir mais informações sobre esses cursos. Um deles é o 3637-7874. Adriane. Ok, Teia, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Agora são 6h52. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Caso Andressa Castilho já tem um suspeito. Alex Saboia está sendo procurado pela polícia por assassinar o interno Daniel Ferreira Chaves e Andressa Castilho, que desapareceu após visitar o companheiro no Compage. Segundo as investigações, o acusado teria matado a Andressa e depois Daniel para atribuir a culpa a ele. Após o crime, Alex fugiu do regime semiaberto e até o momento não foi localizado. Quadrilha especializada em roubar casas é presa. Participavam da organização criminosa 6 pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos. Os suspeitos estudavam a rotina das vítimas e usavam um chaveiro para entrar nas residências. Com eles foram apreendidos objetos como televisores e monitores de computador, além de uma porção de drogas. Agora a polícia procura por Cristiano Calheiros, que conseguiu fugir no momento da operação. Greve unificada. Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas aderiu ao movimento grevista. Após votação em Assembleia Geral, professores e servidores da rede pública apoiaram a paralisação que já está sendo feita pela Asprom Sindical. Apesar do governo já ter atendido a algumas solicitações, a categoria continua insatisfeita e promete continuar com os manifestos, até terem todos os pedidos atendidos.
32 casos suspeitos de sarampo em Manaus. De acordo com os dados divulgados pelo órgão de saúde, são 10 registros a mais desde o último informe epidemiológico. A maior parte foi notificada no Distrito de Saúde Norte. E entre as notificações, 25 pacientes são crianças de até 5 anos. Como forma de prevenção, 4 bairros da capital passam por uma espécie de varredura de imunização. E o Minuto Tecnologia de hoje tem uma dica exclusiva para você que quer entrar no clima da Copa do Mundo e se preparar para assistir aos jogos em alta definição. É a seleção de Smart TVs InfoStore. O melhor mix de imagem e som para todos os jogos. São TVs de 43 a 75 polegadas, todas Smart TV LED com Wi-Fi. Essa aqui é a Smart TV LED Sony, 65 polegadas, Ultra HD 4K, com parcelamento de até 10 vezes sem juros. E se você ainda não mudou para o sinal digital, não deixe para depois. Seja para você que mora na cidade ou no interior. Na InfoStore você tem uma linha completa de conversores a partir de R$ 89,00. Visite hoje mesmo uma das 11 lojas e confira essas e outras novidades, porque você sabe, o melhor mix de tecnologia você encontra na InfoStore. E de hoje até o próximo dia 25 acontece o Super Bazar da Páscoa da Cris. É um bazar que reúne os melhores lojistas de Manaus e vai ainda oferecer opções de compra dos tradicionais docinhos de Páscoa. Quem tem outros detalhes é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo. Tem opção para todo mundo, né? Tem opção para todo mundo, Adriane, desde o docinho, que essa época de Páscoa é uma beleza. E também, lógico, artigos para decoração aqui no Super Bazar da Cris, que começa já às 11 horas da manhã e vai até às 11 da noite nesse fim de semana. E quem vai conversar comigo sobre as novidades do Bazar da Cris da edição da Páscoa vai ser a Luana Leite, uma das organizadoras. Bom dia, Luana. Bom dia. Conta pra gente, então, a gente está aqui atrás de uma dessas novidades, um desses estandes bonitos. Ela vai falar pra gente quantos desses estandes lindos vai ter aqui esse fim de semana. 150 estandes com promoções especiais, muita coisa, muito chocolate, muita coisa de Páscoa, muita moda, artigos importados, de decoração. Esse aqui é né? Aqui é o que o cliente vai encontrar aqui, por exemplo. A gente sabe que tem muitos produtos que são fora daqui, que são importados e que são nacionais. Muitas vezes os próprios artesãos trazem o trabalho deles. Exatamente, nós temos muito artesanato, profissionais locais maravilhosos. Vocês podem ver nesse espaço aqui o detalhe das decorações, dos produtos, muito chocolate, muito doce. E eu soube que vai ter uma sessão especial lá em cima só de docinho, chocolate, coisas bem gostosas para o paladar do amazonense. Exatamente, um espaço gourmet com em torno de 20 expositores, com tortas, bolos, alfajor, chocolates e muitos ovos de Páscoa. Nossa, que delícia. Então, a partir das 11 horas da manhã. Olha só, muitas mulheres, muitas crianças chegam aqui e vai ter espaço para o maridão também, espaço kids. Exatamente, espaço kids, espaço marido, né? As tendas com a praça de alimentação, salão de beleza. Tá tudo completo. Completo. Muito bem, muito obrigado, viu, Luana? Então, você que já está assistindo a gente, se programa, porque começa às 11 horas da manhã. Alguns stands aqui vão até oferecer, sabe o quê? Workshops para você, dependendo do valor de compra ou também de algum outro serviço que eles prestem aqui, você pode oferecer ainda um serviço legal, que bom. Então, a partir das 11 horas, esse fim de semana inteiro aqui no Bazar da Cris. E todos aqui esperam por você, porque eu tenho certeza que, vai ser da água na boca, Adriane Diniz. Com certeza, Danilo, já vou me preparar para passar no Super Bazar, porque ele sempre é um sucesso, né? E agora, com o tema de Páscoa, vai ser melhor ainda. Agora a gente vai para o intervalo, porque daqui a pouco tem o nosso roteiro do dia e a gente vai mostrar uma opção que reúne cultura, gastronomia e natureza. Tem também as notícias do esporte e muito mais. Não saia daí que eu volto já.